Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A iniciativa do Conselho Federal da OAB em defesa do fortalecimento da democracia brasileira após os atos antidemocráticos no início do mês de janeiro recebeu o apoio de 303 entidades da sociedade civil. O manifesto em apoio ao Estado Democrático de Direito foi lido na abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Os representantes da sociedade civil que subscrevem o presente manifesto vem a público reafirmar seu apoio incondicional ao Estado Democrático de Direito e à Constituição. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem exercido papel fundamental para a consolidação da democracia e para a efetivação dos princípios e garantias dos cidadãos brasileiros. É preciso defender e preservar o STF como instituição vital para a democracia no Brasil. As liberdades de expressão e de crítica estão entre os valores mais caros do Estado Democrático de Direito. Divergências ideológicas e de opinião são próprias da democracia e devem ter vez no debate público, mas não se confundem com os intoleráveis ataques violentos que põem em risco a nossa própria democracia. Não há uma liberdade para cometer crimes e não é possível tolerar atos que atentem contra a democracia e a própria liberdade. Em tempos de agressões reiteradas às instituições e da tentativa sistemática de fragilizar a democracia brasileira, que se materializaram nos atos violentos de 8 de janeiro, é urgente uma união nacional, tendo como norte o fortalecimento do regime democrático, e para isso é essencial a defesa do Supremo Tribunal Federal e de suas competências constitucionais, com respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência. É preciso rechaçar os retrocessos e os ataques contra o Estado Democrático de Direito. É chegada a hora de pacificação da sociedade e da união de todos em prol da construção de uma sociedade livre, justa, fraterna e solidária. Senhoras e senhores, a abertura do ano judiciário cumpre com o papel histórico de reforçar a prevalência do Estado Democrático de Direito. Aqui estamos, no plenário do Supremo Tribunal Federal, reconstruído e persistente, assim como a democracia do nosso país. Cabe lembrar de ensinamentos de Ulisses Guimarães sobre o que constitui uma grande nação: liberdade, soberania, justiça. As entidades que assinam o manifesto têm um compromisso fundamental com a pacificação social e com a democracia. Todos nós somos a democracia brasileira. E este é o nosso lugar na história. Ainda durante o discurso de abertura do ano judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, falou dos atos de vandalismo ocorridos no prédio sede da Suprema Corte e destacou que a ignorância e a violência dos extremistas não conseguiram abalar as convicções daqueles que respeitam a democracia. Nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Há 3 semanas, o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto
sedes dos 3 pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte. Seguramente porque ela, ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas. Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliários, tapetes e obras de arte. Também, em sanha deplorável, estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, quebraram painéis, bancadas e mármore, rasgaram retratos e livros, destruíram equipamentos digitais e de áudio-vídeo, câmeras, computadores e impressoras, engendrando um cenário de caos a provocar sentimento de profunda repulsa diante de tamanha indignidade. O presidente da OAB Nacional também participou da abertura do ano judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Em seu discurso, Beto Simonetti afirmou que a ordem será uma implacável defensora do direito de defesa, do devido processo legal, das garantias constitucionais e das prerrogativas da advocacia. Trago a este tribunal, presidente, a mensagem da Advocacia Nacional. A abertura dos trabalhos nessa casa é também a ocasião para reforçarmos o compromisso com a defesa da justiça eleitoral, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral carrega a responsabilidade de efetivar a soberania popular por meio do voto secreto, periódico e universal. E o desafio do TSE é proporcional ao tamanho do Brasil, uma das maiores democracias do mundo. Mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas nas últimas eleições para escolher os seus representantes. O sistema usado é transparente, seguro e célere, o que demonstra a excelência do trabalho aqui realizado. Devemos a eficiência do nosso sistema de justiça eleitoral a seus magistrados, aos servidores públicos devotos e à advocacia, todos devotados à democracia brasileira. Hoje, temos a maturidade que faz a sociedade civil e as instituições de Estado unirem esforços para rechaçar tentativas de ataques à democracia. Hoje, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, a Ordem dos Advogados do Brasil levou ao plenário do Supremo Tribunal Federal uma manifestação subscrita por mais de 300 entidades civis em defesa da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito e da nossa democracia. Os signatários do texto têm opiniões diversas sobre os mais variados assuntos. Em comum, temos o compromisso com o regime democrático. E cabe à sociedade civil e aos poderes instituídos construírem pontes e estabelecerem diálogo, a fim de concretizar o ideal constitucional, construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Na abertura deste ano judiciário de 2023, a OAB reafirma seu compromisso de ombro a ombro com a Justiça Eleitoral, defender e contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de votação que tem permitido há décadas a realização de eleições limpas com a prevalência da soberania popular. Defendemos e seguiremos defendendo o sistema de justiça e trabalhando para fortalecer a Constituição Federal. Esse é o único caminho para a promoção da harmonia entre os poderes e os pilares do Estado Democrático de Direito. Já o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fez um discurso enfático em defesa da democracia. Alguns extremistas, criminosos, verdadeiros terroristas contra a democracia, preferiram optar pelo ódio, pela violência, pela tentativa vexatória, desonrosa e covarde de tentativa de golpe e instalação de um Estado autoritário em total
desrespeito à Constituição Federal. O país todo constatou em nosso território nacional um cenário de abuso, de desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião e verdadeira confusão alienante entre liberdade de expressão e liberdade inexistente de agressão, com consequências desproporcionais e intoleráveis para toda a sociedade brasileira e muito mais do que isso, consequências desproporcionais e intoleráveis para um mundo civilizado. Aí vai uma pergunta, você está pronto para 2023? É hora de se organizar e se preparar, inclusive, para o Exame de Ordem Unificado. Neste ano, nós teremos a edição do 37º, 38º e também 39º. Acompanhe na entrevista. Esse exame 37º já tem a sua primeira fase já agendada para 26 de fevereiro e, na sequência, no mês de abril, nós teremos a segunda fase, né? Temos aí, ainda neste ano, né, o 38º e o 39º exame. As novidades a partir do 38º, da inserção de 3 novas disciplinas na primeira fase, inserção das disciplinas de direito previdenciário, de direito eleitoral e de direito financeiro. Essa preparação já vem de um ciclo de aproximadamente 2 anos para o ingresso dessas novas disciplinas a partir do 38º exame, que deve acontecer no mês de junho, na metade do ano, desse ano de 2023. E a ideia, né, a determinação do presidente Simonetti, Beto Simonetti, de deixar esse exame cada vez mais prático, né? Mais prático profissional, né? Avaliar aquele candidato que vai adentrar essa honrosa carreira da advocacia, abordando disciplinas que estão muito em voga, muito em vigência hoje no mercado de trabalho, que é o direito previdenciário, o direito eleitoral e também o direito financeiro. Esse ajuste que nós falamos aqui para novas disciplinas veio de um período aí de maturação de 2 anos, né? O exame é tratado de uma forma muito cuidadosa para não causar essa surpresa, né? O efeito não surpresa aos examinados, e chegou agora o momento, a partir do 38º, o próximo exame, da introdução de novas disciplinas no nosso exame de ordem. Pode realizar o exame de ordem aquele candidato que estiver no último ano da graduação, ou seja, numa graduação que é dividida em períodos, que ele esteja no 9º e no 10º período no momento da realização das provas, né? Vale lembrar que a aprovação do exame de ordem também é um componente de qualidade dos cursos. Então, às vezes a gente vê o aluno fazendo, ainda no 9º período, o exame, sem muito compromisso. Vale lembrar que aquilo conta, aquela pontuação, para a aferição da qualidade daquele curso de Direito e para a aferição do curso, aliás, do selo OAB Recomenda. Então, a partir do 9º período, o último ano da graduação, o candidato já pode fazer o exame. Se o candidato fizer e aí fazer esse registro, esse exame antes desse período, né, ele poderá ter o impedimento no recebimento do diploma, né, do certificado de aprovação por não ter cumprido um dos itens do edital. A programação com as datas e cada fase da avaliação você acompanha tanto no site da OAB Nacional quanto nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Não deixe de conferir. A OAB Nacional condenou a violência contra a advogada Luciane Ambrosina dos Reis, em Mato Grosso do Sul. Ela acompanhava um cliente na delegacia quando o policial se recusou a registrar a ocorrência. Após filmar a decisão do agente, ela foi agredida e impedida de exercer o seu trabalho. Gente, negando a fazer o boletim de ocorrência aqui, com a minha cliente. Essa é a delegacia, tá? Você não pode. Bateu na minha advogada, agrediu a gente. Todos sabemos que o advogado, a advogada, representa o povo,
representa o seu constituinte. Logo, uma agressão à advocacia, uma agressão ao advogado é um atentado ao próprio Estado Democrático de Direito. Já há algum tempo, a OAB vem combatendo com muita energia esses ataques, essas violências ao exercício profissional. A exemplo de Goiânia, a OAB, junto com o Conselho Federal, ingressou com ação civil pública de improbidade administrativa a fim de obter a exoneração daqueles agentes públicos que não respeitaram, não trataram a advocacia e a cidadania com a devida probidade. Assim faremos nesse e em qualquer outro caso que venha vilipendiar o bom exercício e o pleno exercício da advocacia no Brasil. O site da Ordem dos Advogados do Brasil também repercutiu as agressões. Segundo o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, a violência contra a advogada durante a atuação profissional é uma ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito, na medida em que um advogado representa o cidadão perante o Estado. Fecha aspas. O presidente da seccional da OAB de Mato Grosso do Sul, Bito Pereira, também se pronunciou. Para ele, abre aspas, é inadmissível o que aconteceu. A OAB do Mato Grosso do Sul vai tomar todas as medidas legais, tanto no âmbito civil como criminal, para que situações como essas não voltem a ocorrer. Um ato de violência praticado contra uma advogada é um ato de violência contra toda a advocacia. Fecha aspas. Já a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Cristiane Damasceno, ressaltou que as instituições precisam respeitar a mulher advogada como profissional. Ela pontua, abre aspas, que nós mulheres vivemos isso diuturnamente e é grave que um homem que representa o Estado use de força física contra uma advogada. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O diretor-tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, se reuniu com entidades que atuam em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, na sede do Conselho Federal. O grupo solicitou apoio em demandas legislativas em tramitação no Congresso Nacional e jurídicas que aguardam apreciação de tribunais superiores. A questão do acompanhamento dos processos judiciais em trâmite em relação à população LGBTI+, no Brasil, e também dos projetos de lei, foi alvo de debate no encontro de presidentes que aconteceu em outubro, encontro de presidentes de comissões de diversidade. E os movimentos sociais, eles já fazem esse acompanhamento há bastante tempo, eles fazem um trabalho de advocacy muito importante. E ontem, o diretor-tesoureiro, o Dr. Leonardo Campos, recebeu os movimentos sociais para escutar também essas demandas. Ele achou muito importante essa ideia e pediu para que a gente fizesse um levantamento. Esse levantamento ele já existe por parte dos movimentos sociais e vou apresentar para a diretoria para que seja feita uma análise técnica também de quais processos judiciais ainda são viáveis, a habilitação do OAB enquanto amicus curiae, e também dos projetos de lei que podem sofrer algum tipo de incidência da OAB. Os movimentos sociais eles têm visitado vários órgãos, tanto do sistema de justiça quanto do legislativo. Já houve visita ao Conselho Nacional de Justiça, ao STF, ao Ministério Público Federal, hoje na Defensoria Pública da União, na parte da tarde. E eu particularmente penso que, quando a gente fala em direitos humanos, todos os órgãos do sistema de justiça têm que andar de mãos dadas. Obviamente, existem pautas específicas em algumas questões que podem ter divergência, mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que sempre andar em conjunto e harmonia. Esse também é um ponto que nós queremos debater mais à frente com a Comissão de Diversidade Nacional, que é a possibilidade de firmar acordo de cooperação técnica com outros núcleos de diversidade desses órgãos. Foi um assunto debatido também no encontro de presidentes em outubro. O Ministério Público Federal, por exemplo, ele tem um núcleo de diversidade e a Defensoria Pública da União também. Então, esse diálogo é muito importante para que a gente consiga avançar essas pautas. A presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Silvia Souza, foi a Roraima para acompanhar as ações relacionadas à crise humanitária do povo Yanomami.
Para ela, a OAB Nacional e a Seccional de Roraima têm se unido para auxiliar e discutir soluções urgentes para o cenário que se enfrenta nas comunidades indígenas. O Conselho Federal da OAB designou a Comissão Nacional de Direitos Humanos missão ao estado de Roraima para fazer um diagnóstico em relação à crise humanitária dos Yanomamis. E eu estive no estado de Roraima no dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, e a partir desse diagnóstico, né, que foi possível ser feito no local, nós vamos elaborar um relatório, já estamos, na verdade, elaborando esse relatório com recomendações ao Conselho, né, à OAB, que dentro do seu papel constitucional de defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, tem providências que podem ser tomadas pela nossa instituição. Lá na missão eu tive oportunidade de conversar com as lideranças indígenas das terras Yanomamis e de outros povos também, conversar com o Conselho de Indígenas de Roraima, com o COI, com a coordenação do COI, que é o Centro Operacional Emergencial do Ministério da Saúde, para a crise Yanomami, né? Isso é um procedimento da saúde, um procedimento internacional. Toda vez que se deflagra uma crise emergencial, uma crise humanitária, é necessário que se instale esse centro operacional, que funciona com diálogo com as autoridades de saúde, as autoridades locais, com a sociedade civil, com organismos internacionais, para traçar estratégias de enfrentamento da crise no local, né? Um dos maiores apontamentos, e na verdade isso foi unânime na fala das lideranças e do próprio Ministério da Saúde, é em relação ao avanço dos garimpos nas terras Yanomamis, né? Inclusive, o Ministério da Saúde afirmou de forma contundente que esse quadro só se agravou dessa forma por conta do avanço descontrolado do garimpo naquele território, que é uma reserva indígena, né? Não poderia haver garimpo naquele território. E é importante também destacar que o que acontece com os Yanomamis eles chegaram, né, as imagens chocantes que nós vimos, demonstram um estado de desnutrição aguda, né? E segundo o próprio profissional do COI, ele tem 20 anos de experiência no Brasil com essa atuação só com povos indígenas, nunca tinha visto uma situação dessa, e ele se referiu como uma África brasileira, né? E não para por aí. Confira outros destaques do site da OAB Nacional na última semana. O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Leonardo Campos, esteve presente na audiência pública sobre o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, realizada no Conselho Nacional de Justiça. Para Leonardo, abre aspas, a presença da OAB na efetivação do SERP é fundamental. Com a unificação dos cartórios, nosso trabalho é garantir a segurança jurídica de ambos os lados, cartórios e cidadãos. Fecha aspas. A implementação do SERP, com a integração de todos os cartórios de registro do país, exige a formação de um operador nacional para o sistema e definição de um fundo de custeio. A partir do debate promovido na audiência pública, ficou decidido que será traçada uma perspectiva do momento em que estará efetivamente em funcionamento o Sistema Eletrônico de Registro Público. Não só significa a retomada dos nossos trabalhos, né, na véspera de iniciarmos o ano judiciário, mas também o início, o ponto de partida de uma grande tarefa, de uma grande revolução que a lei e que o destino quis com que nós que estejamos aqui hoje fôssemos partícipes dessas mudanças todas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil saúda o senador Rodrigo Pacheco pela reeleição às presidências do Senado Federal e do Congresso Nacional. Egresso da advocacia e integrante ativo no sistema OAB, Pacheco foi conselheiro seccional e federal pela OAB de Minas Gerais. Entre suas inúmeras contribuições à profissão,
Foi presidente da Comissão Nacional de Apoio aos Advogados em início de carreira. Em sua primeira gestão à frente do Senado, ele se destacou na aprovação da lei que atualizou o Estatuto da Advocacia e institucionalizou, entre outras demandas da classe, a fixação de honorários de acordo com o Código de Processo Civil. Em reconhecimento pela sua contribuição ao Estado Democrático de Direito, Pacheco foi agraciado pelo Conselho Federal da OAB com a medalha Raimundo Faoro, em agosto do ano passado, uma das maiores honrarias concedidas pela instituição. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também parabenizou o deputado Arthur Lira pela reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Lira conduziu votações que aperfeiçoaram o funcionamento do sistema de justiça, como a responsável por aprovar o texto que estabeleceu que os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado. Mais recentemente, colocou-se em defesa das instituições brasileiras e do regime democrático frente aos ataques às sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro. A advocacia espera, portanto, que o parlamentar conduza a aprovação de propostas que propiciem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme preceituado pela Constituição de 1988. A diretoria do Conselho Federal da OAB se reuniu com o ministro do Conselho Nacional de Justiça e o Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão, para tratarem sobre a volta dos tribunais de justiça e tribunais regionais ao trabalho presencial. Acompanhe. Estivemos com o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, para tratar de um tema muito importante, não apenas para a advocacia, mas para todos os jurisdicionados brasileiros, que é a retomada das atividades presenciais em todas as comarcas, fóruns e tribunais no nosso país. Pleiteamos o cumprimento da decisão obtida pela OAB em novembro do ano passado, que determinou que até o dia 27 de janeiro todas as unidades jurisdicionais retomassem as atividades presenciais e, com isso, garantissem o pleno atendimento e o acesso ao sistema de justiça brasileiro. Esta retomada das atividades presenciais, defendida pela OAB, não significa, de modo algum, a abolição do uso das tecnologias, dos atendimentos virtuais, das audiências realizadas online. Ao contrário, o que nós defendemos é que o juízo 100% digital continue válido, que nós possamos realizar os atos virtuais, porém a prerrogativa de optar pela realização destes atos virtuais é do advogado e do jurisdicionado, mas jamais deve ser imposta pelo judiciário esta condição. Eis porque a ordem defende a retomada das atividades presenciais, sem prejuízo da continuidade do juízo 100% digital, a ser optado pelas partes e pelo seu advogado. A ordem continua focada no atendimento, na defesa, na valorização da advocacia. Estaremos com uma pauta corporativa muito forte na defesa dos honorários, na defesa das nossas prerrogativas, buscando principalmente defender questões que são imprescindíveis para o exercício profissional com qualidade, que é, primeiramente, a continuidade, a manutenção do nosso exame de ordem, que é garantir eficiente fiscalização aos cursos de direito, impedindo a criação daqueles que não têm a devida qualidade de ensino, e buscar, principalmente, a defesa do pleno exercício da advocacia através das suas prerrogativas, do acesso ao magistrado, do acesso aos autos, que nós possamos, com isso, valorizar a classe, porque a valorização da advocacia é a valorização da cidadania brasileira. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas exclusivas, matérias especiais e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!